essa sim foi um pouquinho mais polêmica. A gente tem aqui o entreveiro entre quem? Checo Pérez, que a gente quase não fala dele aqui nesse programa, e Hamilton. Esse incidente entre esses dois pilotos, que a gente vai fazer uma análise rápida aqui agora, gerou duas coisas. Uma penalização de 5 segundos para o Hamilton, que ele acabou perdendo 2 ou 3 posições ao final da prova em função disso, e o Checo Pérez acabou saindo da prova. Mas vamos tentar analisar e entender o que aconteceu aqui. Bom, primeiro de tudo, né? Primeiro ponto. O que o Hamilton está atacando o Pérez? Ou melhor, por que o Pérez está sendo atacado por uma Mercedes? Com a Red Bull muito mais eficiente, olha o que o Verstappen está fazendo esse ano. Mas, mais uma vez, o Pérez, que tem o mesmo carro que o Verstappen, estava sendo atacado por uma Mercedes que não estava muito competitiva, de novo, se comparado... Mas não é erro da Mercedes se atacar o teu oponente. É o quê? Não é nenhum erro. Não. É que você fala de um jeito... O Hamilton foi o papel dele. Não, estou elogiando o Hamilton. Tá, é por isso que eu reformulei. O que o Pérez está sendo atacado? O Pérez tinha que estar sumindo do Hamilton. E ele foi atacado também na última corrida na Hungria, né? O Hamilton chegou a 1 segundo do Pérez. Mas voltando aqui, o Pérez sendo atacado pelo Hamilton com a Mercedes, que nem de perto é um carro tão competitivo quanto a Red Bull. E na saída dessa curva, o Hamilton já colocou o carro ali completamente do lado do Pérez. Só que lembrando o seguinte, nesse momento a pista estava secando, ou seja, o traçado, que é onde o Pérez está, muito mais seco, ou praticamente seco, e fora do traçado, que é onde o Hamilton está, muito úmido, tanto que vocês conseguem ver ali um spray saindo atrás do carro do Hamilton e spray nenhum saindo atrás do carro do Pérez, porque, de novo, o Pérez estava na parte seca da pista e o Hamilton tentando essa ultrapassagem na parte úmida. Quando a gente passa para a próxima imagem, a gente vê o seguinte, de novo, um spray muito grande saindo atrás do carro do Hamilton, só que o Hamilton já até um pouco à frente do Pérez na curva seguinte ali, que é onde eles acabaram se tocando. Quando a gente passa para o próximo a imagem, a gente vê o seguinte, o Hamilton ali virando bastante o volante para a direita, só o que aconteceu? Quem está certo, quem está errado? Pela regra, nenhum dos dois, ao meu ver, está errado, porque o Hamilton já havia conquistado o espaço dele, o Pérez deixou espaço de mais de um carro, ou até um pouco mais, então os dois cumpriram a regra. Só que, ao meu ver, quem cometeu um erro, já que os dois cumpriram a regra, ao meu ver, sem ser de forma alguma tendencioso, o Pérez, e eu vou explicar o porquê. Quando o Pérez vai lá e vê que o Hamilton está do lado dele, que vê que o Hamilton, por isso que eu comentei o spray, estava na parte molhada da pista, o que o Pérez, ao meu ver, tinha que fazer? Ter dado um pouco mais espaço para o Hamilton, porque a chance do Hamilton escorregar um pouco ali ao redor daquela curva seria muito grande. Ele não deu esse espaço e ele tinha um pouco mais espaço para dar. Se a gente passar para a próxima imagem, olha lá, do lado esquerdo do Pérez ainda tinha, sei lá, 1 metro e meio de pista, que ele poderia contornar ali, dar mais espaço para o Hamilton, justamente para o Hamilton não tocar no carro dele. A direção de prova entendeu que a culpa foi do Hamilton, tanto que penalizaram o Hamilton. Impressionante isso, né? Porque o Pérez está colocando sempre a pressão para cima dos outros pilotos, nunca é punido. Mas fazer nesse um levantamento caso, só disso. Mas nesse caso, Kalinka, dá até para entender a direção de prova penalizar o Hamilton. Só que o meu ponto é o seguinte, o que é melhor para o Pérez? Ganhar uma decisão lá na direção de prova e o Hamilton foi considerado culpado e ele ficar fora da prova, que é o que aconteceu? Então é o seguinte, eu acho que assim, independente de qualquer coisa, eu acho que o objetivo principal do Pérez deveria, eu não posso bater com o Hamilton porque a chance de eu ficar aqui fora da prova ou ter um prejuízo muito grande é enorme. Então deixa dar um pouquinho mais espaço para ele, para ver se a gente não se toca aqui. Ele escolheu deixar um espaço lá que pela regra está correto, mas na prática não foi nem de perto o suficiente, tanto que eles se tocaram. E dali para frente a gente vê na próxima imagem já o Pérez escapando da pista, né? Se a gente conseguir colocar a imagem na tela, o Pérez ali na volta seguinte, depois de ter perdido várias posições, porque abriu um buraco na lateral do carro do Pérez, escapando da pista, e logo na sequência ele abandonando a corrida, indo para o box e se retirando dessa corrida sprint. E a gente teve, né, Kalinka, no começo desse ano, uma situação muito parecida, com prejuízo, não vou dizer que é igual, mas parecido, com o companheiro do Pérez, Max Verstappen, no Grande Prêmio da onde? Azerbaijão. Ah, tá esperto, hein, moleque? Ah, quinta série não me pega mais. Tá demais, tá voando. Pois é. E foi justamente com o companheiro de equipe dele, com o Max Verstappen, que isso aconteceu. Não sei se você lembra, ele, o Russell, discutindo no final e tal. Olha o que aconteceu com o carro do Verstappen e ele continuou na prova. Pois é, ele continuou na prova, chegou Sprint, em segundo, em terceiro, empurrando o segundo, que na ocasião foi o Leclerc, não tão distante do Pérez assim, ou seja, de novo, a gente não está falando que o estrago foi igual,
Mas, mais uma vez, o Verstappen com o carro quebrado chegou em terceiro. O Pérez com o carro quebrado acabou se retirando da prova e já estava perdendo várias posições. Mas foi isso que aconteceu na corrida sprint.